Comunidade aeronáutica ataca a imprensa ou comunidade aeronáutica provoca a imprensa. Então vamos lá? Nós estamos gravando esse vídeo aqui dia 13 do 6, 7 já, né? 7 de 2026. Essa data é interessante porque na semana anterior, nós tivemos aí uma comunicação que percorreu aí a comunidade jurídica e a comunidade aeronáutica em relação ao relatório final que está prestes a ser concluído, o relatório final da Polícia Federal em relação ao acidente 2283 da Voipés. E isto incomodou aí as duas comunidades, sendo que teve uma jornalista, vou até falar o nome dela, Mônica Bergamo, ela fez algumas considerações em relação ao relatório final. Nós entendemos que é o relatório final do CENIPA, e aí alguns membros da comunidade aeronáutica atacou veementemente, e nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Até que ponto vale a pena membros da comunidade aeronáutica, pilotos, controladores, mecânicos, engenheiros, atacar a imprensa? Interagir é um ponto que nós entendemos como até saudável. Interagir. Mas atacar, o que você pensa? O que você é? Você fez algo fora da ética. Teve um dos membros que foi muito veemente, tá? Ele foi muito contundente e, na minha opinião, atacou. E a pergunta que eu vou fazer ao longo do nosso vídeo é: até que ponto compensa atacar? Nós já vimos na história da política, principalmente em outras áreas, quem atacou a imprensa não estava devidamente preparado para a reação. E nós vimos pessoas aí que foram prejudicadas, e eu vou explicar por que foram prejudicadas. Não há problemas nenhum em interagir com a comunidade, com a imprensa. Inclusive, repito, acho saudável, né? Mas atacar, nós entendemos que não é o melhor caminho. E o ponto de partida foi o inquérito policial do voo PS 2283, que ocorreu praticamente há um ano, foi dia 9 de agosto de 2024, e os relatórios da polícia e até mesmo do CENIP estão aí prestes a serem concluídos, tá? E foi em referência a essa informação da conclusão em mês 7 de 2026 que trouxe essa balbúrdia aí, tá bom? Eu vou em pés, esse é o tipo de aeronave. Nós tivemos aquele acidente, e a aeronave, ela é em voo chato, né? Ela perde totalmente a sustentação, velocidade, cai matando todos os ocupantes, e detalhes nós temos aí na imprensa, tá? Foi dia 9 de agosto de 2024, com 58 passageiros, mais 4 tripulantes, totalizando aí 62 vítimas fatais, e foi ali na cidade de Vinhedo. Pergunta que não quer calar. Pessoal, presta atenção. Ao longo dessa nossa apresentação, eu vou fazer uma pergunta, principalmente a um profissional que atacou de uma forma muito contundente a jornalista Mônica Bergman. Eu quero fazer uma perguntinha para ele, para ver se ele consegue responder, porque em suas declarações, suas afirmações, ele foi imparcial. E essa imparcialidade pode ecoar no âmbito jurídico e não ter resposta ou ter respostas complicadas. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. A pergunta que não quer calar. Professor Calazans, que pergunta é esta? Então, vamos lá? Eu vou fazer aqui algumas considerações, só lembrando, nós estimamos aqui uma apresentação menos de meia hora, claro, e a finalidade nossa aqui não vai exaurir, extinguir o assunto, mesmo porque esse assunto é melhor trabalhado no nosso curso de perito aeronáutico, só lembrando que perito aeronáutico ou qualquer outro profissional da aviação que vai interagir com a imprensa precisa prestar atenção em alguns detalhes. Fazemos algumas colocações, algumas declarações que podem trazer resultados para outros profissionais da aviação ou
para nós mesmos. E nós vamos fazer uma pergunta aqui, que não quer calar, para ver se esse profissional, só lembrando, claro que eu não vou dar nome a esse profissional, mas foram várias pessoas da comunidade aeronáutica que fizeram algumas colocações em relação a Mônica Bergman, e nós vamos falar por que eu discordo, né, não da Mônica Bergman, mas sim das declarações que foram feitas contra elas. Aí nós entendemos que a comunidade aeronáutica não está preparada para interagir. Trabalhando 42 anos na aviação e mais uns 20 aí com a imprensa, eu posso garantir, eu não conheço nenhum profissional da comunidade aeronáutica que esteja preparado no mesmo nível da imprensa. Não conheço nenhum. Um ou outro aí até parece que, né, se apresenta como preparado, mas não está, um ou outro não está devidamente preparado. Então vamos lá, código de ética. Um dos membros aí falou: código de ética, você, Mônica Bergman, você não tem ética. Espera um pouquinho. Qual ética a Mônica Bergman quebrou? Eu gostaria de saber. Porque quando eu, como jurista, eu falo que alguém cometeu crime, eu tenho que capitular. Você cometeu o crime 121 do Código Penal, homicídio. Você cometeu o crime 261 do Código Penal, transporte público, 157 e assim vai. Então, vamos lá, o profissionais, e lembrando que foram vários profissionais. Quando eu acuso uma pessoa, eu preciso tipificar. Que nós sempre falamos lá no curso perito, nós não podemos fazer nenhuma declaração que não seja fundamentada, né? Qual ética ela qual? Eu quero saber qual ética, qual foi a ética que ela quebrou? Eu gostaria de saber. Então, falar que um fulano de tal quebrou a ética, qual ética? Tem um código de ética do jornalismo, como que é? Só lembrando, né, não podemos esquecer que o jornalismo, o jornalista, defendido pela própria Constituição de 88, ele tem o direito ao sigilo da fonte. Então, muito cuidado para falar que um jornalista ou outro errou, que algumas ações, algumas condutas do jornalismo, do jornalista, algumas condutas são defendidas pela própria Constituição. E aí eu vou fazer uma pergunta a este profissional. Você tem conhecimento do arcabouço que envolve a atividade de jornalismo para falar que a Mônica Bergman quebrou a ética, não teve ética? Eu fiquei com essa dúvida. Na realidade, repito, esta aula aqui, na realidade, esse vídeo vai ficar no YouTube, mas ela vai ser revertida em uma aula para os peritos aeronáuticos. E perito aeronáutico, ou profissionais da aviação, se você não souber fundamentar, não abra a sua boquinha. Qual o código de... E essa pessoa falou, não, que eu sei, eu... Rapaz, ele fez umas colocações que eu sei, que eu... O que você sabe que a Polícia Federal não sabe? O que você não sabe que talvez o Ministério Público queira saber? O que você não sabe que a Justiça queira saber? Havendo inquérito, Polícia Federal, eu acho que tem uma dica aí no ar aí, eu acho que tem alguém que sabe de muita coisa que talvez você, Polícia Federal, queira saber. Quem sabe ele possa ser um investigado, um averiguado. O que eu quero dizer é o seguinte, muito cuidado com o que você fala. Você pode falar alguma coisa que pode trazer responsabilidade para você, porque eu sei que eu sei de coisa. O que você está sabendo que a Polícia Federal não sabe? Lembrando que nós já vimos muitas entrevistas em que profissionais da aviação deram a entrevista para a imprensa que ele saiu de entrevistado para acusado. Eu não vou falar qual o caso aqui, no nosso curso nós falamos. Ele foi dar uma entrevista para a mídia, luz, câmera, ação, fica empolgado e fala a coisa. Aí esse profissional que diz que sabe uma coisa que eu sei, vou fazer uma pergunta. Se eu fosse delegado, se eu fosse membro do Ministério Público ou da Justiça, eu gostaria de saber o que você sabe, que tanto você pontuou. Então, muito cuidado. E gostaria muito de vocês explicassem aqui qual foi a ética. Não tô aqui, pessoal, para defender a Mônica Bergman, muito menos para acusá-la de nada. Eu só quero aproveitar esse momento que é muito importante, principalmente quando há acidente aeronáutico.
A interação com a imprensa é salutar e eu recomendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é ataque e provocação. Você que fez algumas provocações, pelo que você declarou, eu entendo que você não está preparado para aquilo que possa vir de contra você. Como eu falei, sigilo da fonte. É possível, né, que ela tenha tido recebido informações e essas informações estejam protegidas pelo princípio, protegido pela própria Constituição Federal? Lembra que professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta. Então eu faço essa pergunta, tá bom? Fica aí, aguardo a resposta. Quem puder responder, fica aí nos comentários, pode fazer a sua crítica, a sua argumentação e até mesmo contrariar o professor Calazans. Contudo, essas pessoas que fizeram ataque a Mônica Bergman não fez a devida fundamentação, que sirva de lição para os peritos. Vai criticar? Pode criticar. Pode me criticar? Pode me criticar e pode me contrariar. O professor Calazans não é o dono da verdade. Contudo, precisamos fundamentar. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Olha só. Pela tecnicidade da declaração da Mônica Bergamo que eu vi, os seus argumentos, o que ela apresentou, está muito técnico. E os jargões técnicos nós entendemos, né? Entendemos que pode ser oriundos ali do relatório final do CENIPA, no caso. É uma pergunta que eu faço. Aquelas declarações, aquelas afirmações vieram do CENIPA, do relatório do Centro de Investigação e Prevenção? Eu acredito que sim, mas lembrando que tem o sigilo da fonte, vai informar se quiser ou não. Mas a pergunta, eu faço uma outra pergunta aqui. Caso, olha só, colocações, subjetividade. Caso ela tenha recebido informações, essa não é a pergunta principal que eu vou fazer aqui, né? Mas caso ela tenha recebido informações do CENIPA, a pergunta que eu faço é a seguinte: a investigação é sigilosa? A investigação é em caráter sigiloso que ninguém pode receber informações? É uma pergunta. Tá? Fica aí essa pergunta para essa pessoa que fez essa acusação tão contundente, ele poderia responder. O CENIPA promove uma investigação sigilosa, em hipótese alguma, ninguém pode saber do que está acontecendo. Não sei. Tá? Lembrando que essa não é a pergunta principal do nosso bate-papo aqui. Tá? Mas essa pessoa ficou tão assim, foi tão assertiva em suas declarações. Eu não gosto de falar nesse caso assertivo, porque a assertividade provém de informação precisa, objetiva, concisa, mas com fundamentação. Uma informação sem fundamentação não é assertiva. Mas responda aí para mim, então, o relatório final, ou melhor, o processo de investigação que vai sendo, né, aos poucos ali, os fatos relatados, são várias etapas. Ele é sigiloso de tal modo que a imprensa não possa ter acesso ao que está acontecendo ou só no relatório final? Fica aí uma pergunta, que caso ela tenha recebido umas informações dentro de toda a legalidade, se não é sigiloso, não tem porquê essa gritaria toda aí na comunidade aeronáutica. Tá bom? Aí vamos lá. Imprensa versus não, né? Imprensa e inteligência. Pessoal, vamos prestar atenção. Quando eu falo de inteligência aqui, estou falando de serviço de informação e inteligência mesmo. Alguns órgãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Alguns órgãos da imprensa no Brasil têm um serviço de inteligência que supera a inteligência de muitos países. Lembrando que alguns órgãos de imprensa têm um serviço de inteligência equiparado ao FBI, à CIA e à KGB, e supera. Eu já vi um membro de uma determinada agência de inteligência brasileira falar que ele acredita que certas imprensas, órgãos de imprensa, têm
um serviço de inteligência superior à BIM. Né? Então, você, presta atenção, você que criticou, ou que critica a comunidade, a imprensa, ela pode sim ter informações privilegiadas dentro de toda a legalidade. Então, muito cuidado. Falar que a imprensa não sabe. É verdade que há sim alguns jornalistas, nós já vimos em várias situações que vários jornalistas não apresentam um bom profissionalismo. Mas provocar, atacar jornalistas do calibre de Mônica Bergman, Cabrini, Sandro Barbosa, Geraldo Luiz, da Atena, Megali, é uma consequência que é incabível. É incabível fazer um negócio desse. E são jornalistas investigativos que têm uma experiência, dominam a técnica do interrogatório, dominam dissonância cognitiva, persuasão, de tal forma que, repito, poucos, ou nem, eu não conheço nenhum profissional da comunidade aeronáutica que esteja preparado para isso. Lembrando que muitas vezes, quando um jornalista faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Ele já fez uma pesquisa profunda, ele já tem a resposta, ele não vai perguntar o que você, não vai prestar atenção no que você responde. Ele vai prestar atenção no como você responde. Então, você que atacou a jornalista Mônica Bergman, não acompanhei, tá? A Mônica Bergman, como ela fez essa investigação, ou outros jornalistas, não estou aqui para defender, estou falando sobre o fato. Muitos jornalistas, quando apresentam uma determinada matéria, já está tudo decretado em termos de investigação. Tá? Já está tudo decretado. Então, cuidado, ela pode ter informações dentro de toda a legalidade que representam a realidade. E você está debatendo, repito, você combateu a jornalista. Eu fiquei muito preocupado, não como que você fez. E ainda preciso enfatizar, não sou contra, nós estamos num país democrático, de bater, discutir, debater. Eu não estou falando sobre isso, que isso está corretíssimo. Um jornalista fala uma coisa, não há problema nenhum um outro profissional de qualquer área defender, debater, contrariar. A questão não é esta. A questão é que nós não vimos profissionalismo nesse profissional da comunidade aeronáutica, e muito menos fundamentação. Ele mais depois contra ele do que propriamente se defendeu, ou não sei quem ele quis defender. Como ele mesmo diz, eu sei de coisas, deve estar sabendo de coisas interessantes que a Polícia Federal queira saber. Tá? Então, cuidado, o serviço de inteligência da imprensa é um serviço muito qualificado. Você interage com a imprensa profissionalmente, isso vai ser muito importante e todos seremos beneficiados. Comunidade aeronáutica, comunidade jurídica e comunidade da imprensa. Agora, provocar, você não tem ética, olha, você não está preparado para isso não, mas vamos lá, tá? E só lembrar que a imprensa, quando nós damos os profissionais de qualquer área, político, às vezes, dar entrevista para a imprensa, cuidado. Eu repito que nós vamos vir no nosso curso de perito aeronáutico, que teve profissionais, diretor de operações, diretor de segurança, pilotos, mecânicos, controladores, que deram entrevistas, Ministério Público só de olho, e da entrevista resultou em acusação na esfera penal. Então, muitas investigações jurídicas tiveram como origem uma matéria jornalística. Então, quando você vai falar de uma matéria jornalística, aquilo que você vai falar a favor ou vai falar contra, pode trazer responsabilidade jurídica, que não abre mão. Muito cuidado com isso. O que você sabe que, promotor, estou sendo repetitivo, né? Interação com a imprensa. Interagir é sim importante. Não vou abrir mão desta prerrogativa, mas provocar, atacar a imprensa, né? Eu me lembro desse caso aqui que ocorreu dia 29 de setembro de
2006, 20 anos já praticamente. 29, por volta das 19 horas, até me lembro, eu estava dando aula, foi uma sexta-feira. No sábado, uma elevada autoridade aeronáutica, ao vivo, dando uma entrevista para a imprensa, na verdade eram vários repórteres, vários jornalistas, e caiu numa pegadinha que eu não pude acreditar. Ele deu uma entrevista, a repórter fez a pergunta, inclusive, eu fiquei indignado com o acidente que ocorreu na sexta-feira. No sábado, a repórter já tinha informações que eu não sei de onde vieram aquelas informações. Informações relacionadas ao caso, que eu falei, de onde que essa jornalista, essa repórter tirou essa pergunta? Para tirar aquela pergunta, ela já conhecia alguns detalhes, que eu fiquei indignado. E eu, para saber obter aquela informação de uma forma precisa, eu levei muito tempo. E a repórter, a jornalista, no sábado já tinha informações. E a autoridade aeronáutica não estava preparada para aquilo. E ela fez uma pergunta, se valendo da técnica do interrogatório, técnica da pergunta, dissonância cognitiva, e a elevada autoridade aeronáutica, que não estava preparada, respondeu de uma forma. A gente percebe que na hora da pergunta é como se tivesse levado um soco no. E ele reagiu, ali já quebrou. Antes dele abrir a boquinha, a expressão facial a leitura corporal, a linguagem corporal já entregou ele que tinha alguma falha naquilo que ele ia falar. E ele, bumba, falou. Não sou delegado, não sou promotor nem juiz, mas se eu fosse aquela informação, eu queria que ele explicasse melhor para mim, que daquela informação surgiria, sim, responsabilidade, inclusive penal, para muitos envolvidos ali. Repito, cuidado que você vai falar, né? É muito importante. Agora vamos caminhando aí para parte final do nosso bate-papo aqui. A pergunta que não quer calar. Esta pergunta, principalmente, eu vou repetir para esse profissional que bateu aí e muito. Eu achei interessante que eu acho que já até tirou o vídeo dele da mídia aí, porque eu procurei hoje aí, não achei. Eu acho bom que ele tire mesmo, mas em todos os casos, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Então, vamos lá, falta de ética. Ele colocou, ficou subentendido bem, assim, nem subentendido, até claro, que ela, Mônica Bergo, teve informações e que não teve ética e divulgou essas informações, tá? Então, vamos lá. Falta de ética? Aí eu pergunto de quem? Preste atenção aqui. De quem é falta de ética? Essa é a pergunta. Se a Mônica Bergman ou qualquer outro jornalista recebe informação, a informação que ela passa, quem que faltou com essa? Na minha opinião, não houve falta de ética nenhuma. Eu não consigo fundamentar, espero que essa pessoa fundamente. Mas vamos lá. Se ela recebeu algumas informações, a pergunta é: de quem que ela recebeu? A falta de ética é do jornalista que propaga uma informação e muitas vezes acobertado pelo sigilo da fonte, ou quem passou a informação? Professor Calazans não acusa. Professor Calazans pergunta: teria alguém passado para ela essa informação? Caso tenha uma resposta positiva, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que você, machão, não bateu em quem passou a informação? Essa é a pergunta. Pergunta, não é a coisa. Por que você não fez isso? Se ela teve informações privilegiadas, quem que passou a informação? Aí você não vai atrás, né? Você não vai atrás. Se houve, não posso afirmar. Se houve vazamento de informação, se houve ou uma passagem, uma transmissão de informação e de uma forma ilegal, se houve, né? Ilegal, a culpa é de quem passou a informação ou de quem recebeu a informação? Então, se houve falta de ética, nós precisamos captar a origem, se é que houve. Mas vamos lá. A pergunta é o seguinte: você tinha que fazer essa pergunta. Não é bater em quem recebeu, é em quem passou. Quem forneceu as informações?
Passou, aí nós voltamos às perguntas, às colocações que nós fizemos no início desse vídeo. Passou de forma legal ou ilegal? São perguntas. O relatório final é sigiloso, de tal modo que durante o seu processo não possa ser passada nenhuma informação. Qual é o regulamento que fundamenta isso? Tá? Então, na sua exposição, você não apresentou nada disso, e não foi uma. E aí, nós falamos, não ataque a comunidade aeronáutica, reaja, interaja. Interagir é muito mais importante do que provocar, do que atacar, tá? E aí, vamos lá, pessoal. Aí, agora acabando mesmo, isso aqui é outra pergunta, presta atenção. Se a Mônica Bergman, quando eu falo se, eu estou colocando na situação do condicional porque eu não tive acesso às informações. Tudo que ela falou é verdade, comunidade aeronáutica coloque as suas barbas de molho. Engenheiro, mecânico, piloto, se aquilo que ela falou for verificado, né, coloque a barba de molho. Aí deixa eu só fazer uma outra colocação. Como eu gravo muito podcast, às vezes já aconteceu de eu pegar o relatório final e fazer uma apresentação sobre o relatório final, muitas vezes. E eu não acuso, não, nem defendo, eu só relato os fatos. O CENIPA falou isso, o CENIPA falou aquilo, já fiz também a apreciação sobre denúncia ou inquérito. O inquérito policial falou isso, o delegado falou isso, o Ministério Público falou isso, e muitas vezes eu relato os fatos, eu não acuso e nem defendo. Só o fato de relatar o fato de relatar os fatos, eu levei muita bordoada. E uma das vezes eu perguntei: "Espera um pouquinho, por que vocês estão batendo em mim? Eu só relatei, só quem falou mediante provas e às vezes até condenou, foi o juiz, não fui eu. Se vocês tiverem que debater ou bater em alguém, não é em mim. Vocês têm que debater quem deu causa ao resultado. Se foi o piloto que voou com o dispositivo inoperante, se foi o diretor de operações, o mecânico, o chefe, o inspetor que obrigou a aeronave a voar, por que vocês batem no jornalista ou no especialista ou no perito? Eu queria ver se for verdade o que ela falou, não é ela que tem que ser combatida. Então, tá vendo um erro no ataque aí. Tá vendo um erro horrível. E você, profissional, ao invés de defender, pelo menos você saiu à defesa de alguém. Se você quer defender alguém, não é o ataque é a melhor defesa. Aqui nesse caso está errado. Tá totalmente. Esse ataque nunca é a melhor defesa. Que se ela falou aquilo, ou melhor, se ela falou aquilo, se que ela falasse, for constatado no relatório da Polícia Federal ou no próprio relatório do CENIPA, se tem, ela foi apenas, os jornalistas eles foram apenas portadores da informação e não são eles que devem ser atacados. É muita hipocrisia bater no jornalista e ficar omisso, quietinho em relação ao que os profissionais da aviação fizeram. É muita covardia que nós não podemos aceitar essa covardia. Não podemos aceitar. Faltou hombridade. E eu quero ver se você vai ter hombridade para bater em quem realmente deve ser batido. Ou, de repente, não foi verdade e foi de uma forma diferente, tudo bem. Mas, normalmente, os jornalistas são combatidos ou outros especialistas são combatidos e quem deu causa ao resultado, que matou 200 pessoas, matou 300, eles são defendidos. Então, o que está acontecendo com a comunidade aeronáutica? Eu fiz um programa, uma série aí de psicopatia aeronáutica. Até teve uma pessoa aí, uma jurista, que pediu para eu tirar do ar, e é claro que eu não vou tirar do ar. Mas a pergunta é o seguinte: eu falei para essa jornalista, espera aí, o piloto, o controlador, o mecânico, o engenheiro, ele teve uma conduta que resultou na morte de centenas de pessoas. E o jornalista relata e vocês batem nos jornalistas e defendem essas pessoas. O que está acontecendo com a comunidade aeronáutica? Isso é psicopatia? E psicopatia é um termo técnico.
né. Psicopatia é um termo técnico, vocês vão ver lá no meu documentário que não é nenhuma palavra ofensiva, é só estudar o livro lá, Mentes Perigosas, da Ana Beatriz, vocês vão entender isso. Mas aqui é o seguinte, então a jornalista foi combatida de uma forma contundente, e eu não vi nada a respeito daquilo que ela falou. Repito, considerando, verificando se o que ela falou, prepare comunidade aeronáutica. Nós talvez tenhamos um desfecho jurídico ainda não visto no cenário brasileiro quando se trata de acidentes aeronáuticos. E a pergunta é: a quem combater? Então, você que atacou a imprensa, não é a imprensa, tá? E se a imprensa errou, a imprensa não é perfeita e pode ter os seus erros, não há problema nenhum, e nós podemos e até devemos interagir, combater, contrariar, eu preciso ser repetitivo nesse ponto. Mas não foi o que aconteceu com esse profissional. A quem combater? Muitas vezes não é o jornalista, não é o portador da informação, tá? Quem tem que ser combatido é quem deu causa ao resultado. Antes de bater na jornalista ou no jornalista, não bater quem deu causa ao resultado. Interessante, né? Quem noticiou está sendo mais combatido, mais ofendido de quem deu causa. Quem deu causa ao acidente, inclusive esse profissional falou: eu sei de coisas. Você deve estar sabendo de coisas aí, mas vai proteger, vai camuflar. Será que quem deu causa matou ali, no caso, 62 pessoas? Né? Pergunta, eu faço pergunta. Não deve ser mais combatido de quem noticiou, a pessoa apenas noticiou. Nós teremos aqui o mês 7 uma avalanche de informações. Fica aí a pergunta aí. Quem combater? E assim nós acabamos o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que esse assunto ele vai ser exaurido, vai ser de uma forma mais contundente, mais clara. Nós estamos programando aí um encontro de peritos, já confirmaram a presença em um delegado federal, um controlador de tráfego aéreo, um mecânico, também um piloto, e nós vamos ainda debater este caso de uma forma mais clara. Vamos aguardar o relatório final, esperamos que seja ostensivo, se for sigiloso, nós vamos apresentar as nossas considerações. Se for ostensivo, aí nós teremos mais fundamentação para bater. Então fica aí o convite, não temos data ainda definida, mas pertence ali, faça parte do grupo do professor Calazans, e neste grupo nós vamos divulgar a data do nosso encontro para você participar, inclusive contrariando o professor Calazans, contrariando quem quer que seja, jornalista, não temos problema nenhum em receber palavras contrárias, ideias contrárias, e até ser combatido, só que precisa ser fundamentado, tá bom? E vou deixar o link também do grupo, você entra no grupo e faça parte aí, participa aí, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Quanto tempo?